Meus irmãos, bom dia, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Vamos expor hoje o livro de Miqueias. O tema principal do livro do profeta Miqueias é a denúncia à corrupção das autoridades de Judá e Samaria. Os governantes, juízes, sacerdotes e os ricos, todos eles estavam pecando contra o Senhor, praticando idolatria, opressão aos pobres, mentiras e etc. O livro é um grande exemplo da justiça de Deus. Embora pareça que as autoridades da terra têm poder para fazer o que desejam, é um grande engano. O Senhor Deus está muito atento ao comportamento dos governantes terrenos. Quando estes oprimem, abusam e denigrem as pessoas, cedo ou tarde, o Senhor Deus age. Miqueias era um homem de origem humilde, assim como com Amós. Ele era agricultor, ao contrário de Isaías, que servia diante do rei. Em Miqueias 1, o Senhor Deus anuncia ao profeta a grande transgressão de Judá e Samaria. Miqueias recebe a incumbência de denunciar os pecados do povo e das autoridades que os governam, deixando bem claro que o Senhor vê a conduta de cada um. Em Miqueias 1, do verso 1 ao 5, testemunho de transgressão. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Morissete, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os que nele habitam, que o Senhor, o soberano, o seu santo templo testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares dos altos da terra. Debaixo dele, os montes se derretem, como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgado pelas águas que descem velozes encosta abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Do verso 6 ao 16, anúncio contra Samaria. Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale, e porei o descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela ajuntou foi como um ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate, e não chorem, habitantes de Bet-Ofrá. Resolvam-se no pó, saiam nus e encobertos de vergonhas. Vocês que moram em Safir, os habitantes de Zaanã, não sairão da sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laquis, atrelem aos carros as parelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas como vocês. Por isso, vocês darão presentes de despedida a Morissete e Gate. A cidade de Axibe se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês que vivem em Maresa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a cabeça em pranto por causa dos filhos dos quais vocês
tanto se alegram, fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês para o exílio. Em Miqueias 2, a profecia é contra aqueles que planejam a maldade em suas camas, enquanto se preparam para dormir. Como povo de Deus, temos a obrigação de manter a nossa mente focada no que é bom. Aprendemos aqui que o Senhor julga os pensamentos daqueles que só arquitetam o mal. Portanto, quando a tentação vier, ore a Deus e peça para que o Espírito Santo mantenha limpa a sua mente. Do verso 1 ao 5, ai dos que planejam a maldade. Ai daqueles que planejam a maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência aos homens e às suas famílias, e ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor, estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Daquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou aos invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteios. Em Miqueias dos 6 ao 10, testemunhos contra a injustiça. Não preguem. Dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará, ó descendência de Jacó. É isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência. É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Mas, ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levante-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado sem que haja remédio. Do verso 11 ao 13, o guia de Israel. Se um mentiroso e enganador vier e dizer, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo? Vou de fato ajuntar todos vocês a Jacó. Sim, vou reunir os remanescentes de Israel, e eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruídos de grande multidão. Aqueles que abrem o caminho irá diante deles. Passarão pelas portas e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Em Miqueias 3, a sentença contra a corrupção dos líderes continua. O Senhor Deus promete juízo e justiça contra a liderança infiel. Ele está atento à conduta dos governos da terra. Embora achem que suas atitudes passam desapercebidos, isso não é verdade. O Deus de Israel está sempre criando situações para que sua palavra permaneça sobre a humanidade. Do 1 ao 4, ai dos governos corruptos. Então eu disse, ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes das nações de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam sua pele, despedaçam seus ossos e os cortam como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Do 5 ao 8, juízo sobre falsos profetas. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem mal ao povo e os fazem desviar-se.
e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas, os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Do 9 ao 12, juízo contra a corrupção. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, o que constrói Sião com derramamento de sangue, e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, os seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Em Miqueias 4, o Senhor Deus promete que haverá um tempo em que as coisas vão melhorar e muito. Precisamos confiar em Deus com relação ao nosso futuro. A palavra de Deus nos promete que o Senhor nos dará descanso e paz. Vivemos em um mundo em que as pessoas não querem Deus, não desejam conhecê-lo. Cada vez mais as nações o desprezam. Viver em um ambiente como este é com certeza hostil. Precisamos suportar e ter paciência em relação a muitas coisas. Mas a promessa de Deus é que remirá o seu povo. Do verso 1 ao 5, vai melhorar. Nos últimos dias, acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão, dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada um em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Do verso 6 ao 10, Deus remirá o seu povo. Naquele dia, declara o Senhor: ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligir. Farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Quanto a você, ó torre de rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado. A realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritam tão alto? Vocês não têm rei? Seu conselheiro morreu? Para que a dor que lhe seja tão forte como de uma mulher em trabalho de parto? Contorçam-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia, e lá será libertada. Lá o Senhor resgatará das mãos dos seus inimigos. Do verso 11 ao 13, Deus fortalece Sião. Mas agora as muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada, e com isso aconteçam diante dos seus olhos. Mas elas
não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daqueles que as ajuntam como feixes para a eira. Levante-se e debulhe, ó cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e casco de bronze, para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos lícitos e a riqueza delas. Em Miqueias 5, o Senhor Deus anuncia onde virá o Messias, Jesus. O que ocorre é exatamente como na profecia. O Senhor Jesus nasce em Belém Efrata. A promessa é que o governo do Messias será justo, próspero e pacífico. Isto ocorre quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o seu reino definitivamente. No verso 1 e 2, o Messias vem de Belém. Reúnam suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face, como uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Do 3 ao 9, o governo do Messias. Por isso, os israelitas serão abandonados, até que aquele que seja em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para reunir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do meu Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza deles alcançará até os confins da terra. Ele será sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria como a espada, e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos com orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem despedaçará, nem dependerá dos seus seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre o rebanho de ovelhas. Leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Do 10 ao 15, juízo contra a idolatria e desobediência. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com as suas feitiçarias e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedecem. Em Miqueias 6, o Senhor Deus começa questionando o comportamento do seu povo. A pergunta é do tipo: eu sou o problema? Muitas das situações que vivemos são fruto das nossas escolhas. E não raramente escolhemos muito mal. Daí, quando a consequência vem, nós tendemos a pôr a culpa em Deus. Israel escolheu viver longe do Senhor depois que ele lhe fez tanto bem. Ele procura conhecer a razão. Temos um Deus bondoso, que se importa. Ele está a todo momento desejando comunhão real conosco. Do verso 1 ao 5, Deus questiona o seu povo. Ouçam o que diz o Senhor. Fiquem em pé. Defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor
tem uma acusação contra o seu povo, e ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu tirei do Egito, eu redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se de Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que vocês fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Do 6 ao 8, o que Deus exige? Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerro de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiro, como 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Do 9 ao 16, clamor contra a corrupção. A voz do Senhor está clamando a cidade. É sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e peso falso? Os ricos que vivem entre vocês são violentos? O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso eu mesmo farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômagos vazios. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitona, mas não se ungirão com o azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Vocês têm obedecido aos decretos de Onre e todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entreguei à ruína, o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão as zombarias das nações. Em Miqueias 7, o Senhor anuncia o dia do juízo contra a corrupção e o pecado da nação. Ele certamente chegará sobre os corruptos de toda a terra. Contudo, Deus é a nossa esperança. Ele é um porto seguro para todos aqueles que se refugiam nele. A promessa é a de que haverá uma grande reconstrução preparada para os que nele esperam. Do verso 1 ao 4, o dia do juízo chegou. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uva para provar, nem o figo novo que eu tenho desejo. Os piedosos desaparecerão do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreitas para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem os que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e os mais corretos é o pior que uma cerca de espinho. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Do 5 ao 10, Deus é a nossa esperança. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquele que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra.
os inimigos do homem são os seus próprios familiares, mas quanto a mim, ficaria atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Porque por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro das ruas. Do 11 ao 17, o dia da reconstrução. O dia da reconstrução dos muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia você, gente, desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar, de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade, como antigamente. Como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas. Como o temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Do 18 ao 20, quem é comparável a Deus? Quem é comparável a ti, ó Deus? Quem perdoas os pecados e esquece as transgressões dos remanescentes da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o amor. De novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E por fim, eu quero agradecer a todos que esteve conosco. Deus os abençoe e continue firmes e fortes para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.